Hoje a gente está aqui na clínica com o professor Luiz Renato Castellano para filmar a continuação, a parte 2 daquele hands-on que a gente já tinha filmado sobre implante. Hoje a abordagem desse vídeo vai ser sobre o provisório e o emprego de biomaterial. Olá, então vamos lá, né? Dando continuidade àquele vídeo onde a gente instalou o implante e colocamos o munhão também, né? Que é a base que vai sobre o implante. Então, assim, a sequência que a gente faz na clínica, a partir desse momento, né, que a gente instala o munhão, é justamente nos casos onde for necessário, né, ou seja, na vestibular normalmente, onde fica um espaço a ser preenchido, que vai se remodelar, a gente tem utilizado muito os biomateriais e hoje nós vamos utilizar um material sintético, né, e nanométrico. Então é um material que não gera risco de rejeição ou de outros efeitos, né? Ele tem uma disponibilidade sempre em função de ser um material sintético e é um material que vai fazer bem o papel, né, de manutenção do volume nessa região vestibular. Porque a gente, se vocês viram no vídeo anterior, a posição do implante aqui em relação ao alvéolo, ele normalmente fica mais palatinizado e vai criar um espaço aqui na vestibular, né? Esse espaço na vestibular aqui, que a gente vai preencher então até o nível do implante, não é até o nível do munhão, mas até o nível da cabeça do implante, a gente vai preencher com um biomaterial. Então normalmente a gente, ao fazer isso aqui, você tem também um sangramento, você tem um coágulo aqui às vezes se formando, a gente procura preservar isso, né? E aqui nessa simulação eu vou fazer também o que a gente faz normalmente para a utilização deste material, né? Aqui nós temos ele na forma de grânulos grandes, né? Que seria para enxertos maiores até, mas a vantagem desse material é que ele pode ser compactado. Então mesmo a gente tendo essa granulação maior, como as partículas são nanométricas, ele pode ser compactado e não vai perder a vascularização, ao contrário, ele tem uma excelente revascularização, esse material que é o Blue Bond, né, que nós estamos trabalhando. Então eu vou primeiro hidratar rapidamente aqui esse material, ele é bastante hidrofílico também, então a gente tem a absorção instantânea ali do soro. Ao fazer essa hidratação, vou até tirar um pouquinho do excesso aqui. Ao fazer a hidratação, a gente consegue trabalhar bem com o material. Veja que a gente consegue trabalhar com ele sem que o material fique caindo. Ó, ele é bastante hidrofílico, então tanto no soro como no sangue, né, ele forma esses grumos assim, então isso facilita para a gente trabalhar. Vou virar aqui o nosso paciente para a câmera então, né? Vamos ver se a gente consegue. Então eu vou pegar uma pequena quantidade e aqui a gente vai literalmente condensar, né, esse material aqui na região vestibular para que ele mantenha esse volume. Não é tanto em relação à altura, mas sim em relação à espessura, né, esse volume vestibular ao longo do tempo. Se a gente deixar só o coágulo do sangue, então vamos ver aqui, ó, vamos ver se eu consigo enxergar. Deixei fácil para mim difícil para filmagem, Mas então a gente vai jogando esse material aqui e aí eu vou trabalhar. Eu vou levantar um pouquinho para enxergar aqui. E a gente vai trabalhar condensando como a gente fazia lá. Quem é das antigas aí, né? Como a gente fazia com a amálgama, né? Condensa primeiro o fundo da cavidade. Então leva esse material lá e condensa bem. Como eu falei, mesmo ele sendo uma partícula maior, eu posso destruir isso, porque isso aqui é só uma macroestrutura. Porque a microestrutura dele, na verdade, não é micro, né? É nano, tá? São nanopartículas, então cada nanopartícula desse material, ele tem uma composição mista de hidroxiapatita e beta-tricalcifosfato. Que legal.
E o que acontece? Como cada nanopartícula dessa tem já essa composição mista, não tem problema de eu apertar, porque essa porosidade, etc., ela vai continuar, que o beta-tricalciofosfato ele reabsorve rapidamente. E ao reabsorver, ele dá espaço para uma nova vascularização. Então, não sei se você está conseguindo, Ana, pegar aí a imagem, acho que sim, né? Muito legal. Que a gente vai condensando, e como eu falei, nós vamos condensar não é até o topo aqui, não é até a margem gengival. A gente vai colocar esse material, né? Aqui eu tenho que segurar a cabeça do paciente também. A gente vai colocando esse material aqui, quando isso em boca, normalmente já está se misturando com o sangue, né? Mas como o material também é bem hidrófilo, ele vai absorvendo esse sangue. Então, normalmente, a gente consegue o quê? Na vestibular fazer essa compactação, onde tenha um espaço que precise ser preenchido. Eu aqui já estou percebendo a resistência, né? Então, o material já está compactado no nível do implante, como eu falei. Não é no nível do término do munhão, e sim no nível do implante, que é onde a gente precisa disso. Então, nós vamos adaptar aqui para ver se não ficou nenhuma partícula daquelas também interferindo, né? Caso você precise eliminar alguma partícula, você pode pegar uma curetinha, dessa como a gente estava usando aqui, uma curetinha de Lucas, limpar ali essas partículas, pode trabalhar um pouco com a gaze também. Evita, claro, jogar, lavar demais aqui, mesmo que seja com soro, para você ir mantendo aquele coágulo que já está se formando. E aqui nós vamos adaptar então e ver se o cilindro está adaptando certinho. E a partir daqui, como eu estava explicando, né, a gente tem esse provisório que foi mandado fazer no laboratório. Pode ser feito com dentes de estoque, mas eu gosto de fazer no laboratório porque ele já tem esse perfil de emergência que era do dente natural do paciente. Então, o que acontece? A gente vai provar aqui, ver se ele não está, parece que ele está interferindo ainda no cilindro, que o laboratório fez uma abertura aleatória aqui dentro, e a gente vai provar até que não tenha interferência, que ele adapte bem aqui. Então, eu vou fazer um desgaste interno aqui. Vamos abrir um pouquinho mais para que ele assente melhor e já crie e já vá dando esse suporte para a margem gengival aqui. Essa é a função desse provisório, muito importante nessa hora. Então agora que já fizemos o desgaste, vamos ver se ele não está interferindo mais, né? Então eu tenho que observar que ele faça o assentamento, né? E esse perfil que a gente estava mostrando, eu vou levantar um pouquinho aqui, para tentar mostrar aqui. Ó. Então ele tem que ter uma adaptação aqui na margem gengival, sem comprimir, mas também sem ficar espaço, porque se ele deixa espaço aqui, a gengiva vai colabar, né? Ela perde o suporte aqui. E ao mesmo tempo, se ele fizer compressão, aí é o contrário, pela compressão, ela vai acabar subindo. Então, por isso a gente fala a importância de criar o perfil de emergência que o dente natural tinha, certo? Fazendo isso via laboratório é mais fácil. Pode fazer com dente de estoque, mas daí você tem que ir fazendo isso manualmente e demora mais, né? Às vezes não compensa o custo, né? A economia, digamos. A gente tem essa coroa bem adaptada ali já, né? Nós vamos fazer a captura do cilindro. Então a gente fala captura, porque não é um reembasamento, na verdade. É só uma captura daquele cilindro, que já é como fosse um coping pronto, sobre o nosso provisório. Certo? Então a gente já verificou que não tem interferência mais. E agora uma das maneiras mais fáceis de fazer isso aqui é usando resina composta. Eu vou usar aqui uma combinação de uma resina Flow com uma resina composta padrão aí, tipo pasta mesmo, né? E a resina Flow vai fazer o papel do adesivo. A gente vai preparar o dente, né? Eu vou colocar a resina Flow um fundinho aqui, como eu falei, para fazer como se fosse o papel de um adesivo.
uma camada, uma quantidade também não muito grande de resina composta aqui dentro. Vou acomodar ela aqui. Tá? Não vamos colocar, encher totalmente, porque lembre que vai entrar o cilindro aqui. E eu não quero excesso demais dessa resina lá dentro do alvéolo. E aqui, a gente deixando pronta essa coroa, eu vou trabalhar então no cilindro, colocando uma camadinha também de resina flow. Esse cilindro ele pode ser de acrílico, ou como esse aqui, que é um outro material que é calcinável, mas ele tem retenção mecânica. Então, a adesividade aqui é puramente por imbricamento nesse cilindro. E aí nós vamos colocar, então, a nossa coroa, né? Ó, a gente vai adaptar em posição, observar, se tiver um escoamento de resina lá internamente no alvéolo, a gente remover, né, esse excesso, nas proximais também. Eu preciso dar uma olhadinha aqui. Não tem. Lembrando que aqui o objetivo é apenas capturar o cilindro. Não é para ficar perfeito já agora. Vamos dar uma olhadinha aqui na palatina, se não extravasou. E manter o dente bem na posição. E vamos fotopolimerizar. Eu vou colocar aqui, que eu preciso enxergar a posição do dente. Se ele está bem na posição, vamos segurar aqui. E vamos fazer a polimerização junto daquele cilindro. Nós vamos deixar aí uns 20 segundos cada face. Na palatina também. E aí nós vamos então, com cuidado, vamos tracionando aqui para trazer esse cilindro junto com o provisório. Tá? Então o que acontece? Se vocês olharem essa parte interna, ele ainda não está perfeito, mas ele capturou. Vamos verificar aqui, ó, se ele está bem firme, se ele não está, às vezes por falta de polimerização, se ele está balançando. Porque, ó, se ele já está bem estável aqui, então eu vou fazer mais uma polimerização agora pela cervical. E agora a gente vai trabalhar só com a resina flow nessa região onde ficou côncavo. Então aqui é onde faltou resina, está côncavo, nós vamos fazer um preenchimento dessa área para não deixar a área côncava. Então vamos lá. Isso aqui quando a gente tira da boca, vai estar com sangue, saliva. Então assim, não precisa muito tratamento. Seria simplesmente lavar e secar esse provisório. E aí já vir direto com a resina flow aqui. Tá? Lembrando que isso aqui agora, essa região é basicamente um preenchimento daquelas áreas que estavam côncavas. Cuidado para não cair lá muito dentro do cilindro, né? Aqui está tranquilo. Daí vamos polimerizar.
E agora nós vamos trabalhar com uma borracha abrasiva para tirar, mantendo o término do cilindro, deixando aquela área do término mais fina e fazendo aquele perfil de emergência suave aqui. Nós vamos trabalhar com essa borracha aqui em volta. Então eu vou trabalhar aqui um pouquinho e já vou mostrar para vocês qual que é o perfil que vai ficar, onde a gente deixa a porção cervical sempre mais estreita para não fazer compressão lá na gengiva. Então, terminamos de passar aquela borracha, nós vamos verificar agora a adaptação dele e aquela sustentação da margem gengival, certo? Vamos ver aqui como é que está isso aqui em boca. Vou trazer o paciente aqui para a filmagem. Então essa que é a adaptação que a gente quer, certo? Ele está seguindo o contorno da margem, não está pressionando e nem faltando suporte, né? Porque é importante manter o suporte, porque a gente colocou lá na parte óssea aquele biomaterial para manter aquele volume, e aqui nessa região é a própria coroa provisória, o papel da coroa provisória importantíssimo aí, para não fazer nem pressão e nem ao contrário, nem deixar de dar o suporte, porque senão essa margem vai desabar aqui e a gente vai ter um contorno da margem gengival diferente do que era aquele dente natural. Então, uma vez que já está tudo correto, eu vou fazer o polimento dessa área que a gente ajustou, mas antes do polimento até eu quero verificar em boca, né, uma condição para o provisório. Aqui, claro, no nosso modelo não vai ser aquela articulação, mas o que a gente tem que lembrar sempre, né? Que esse dentinho, como ele é unitário, ele não deve tocar. Então aqui ele não está tocando como fosse na habitual, mas se você fizer uma protrusiva, por exemplo, vamos tentar fazer aqui para o paciente e vamos ver se faz alguma. Então, se tiver alguma marcação ali mesmo nos movimentos protrusivos, a gente tem que eliminar, porque esse dente ele não pode receber carga de fato. Então, é por isso que a gente chama de provisório imediato. Não é uma carga imediata, e sim um provisório imediato, porque sendo unitário, ele corre o risco de, ao receber essa carga mastigatória, o implante e fazer uma fibrose. Então a gente vai trabalhar nessa borda. Às vezes até o dente tem que ficar um pouquinho mais curto do que o outro durante o provisório, mas eu vou trabalhar primeiro na parte interna para ver se a gente elimina isso aqui. Nós vamos fazer agora então o polimento, tanto dessa porção aqui, mas principalmente da porção cervical. Como a gente fez com a resina composta, né, fotopolimerizável, ela dá um acabamento muito melhor do que a resina acrílica. Então isso vai ser muito mais agradável, né, para a mucosa ali. Está ao redor, vai ter um bom acabamento. E aí nós podemos fazer a cimentação desse provisório. Então vou preparar aqui um cimentinho provisório qualquer. Eu gosto de cimentos que tenham um bom escoamento. Então, por exemplo, a gente usa muitas vezes o hidróxido de cálcio como um cimento provisório. Ele pode ser usado, mas tem que cuidar porque ele tem um escoamento não tão grande e também ele tem um tempo de trabalho às vezes muito curto, principalmente se tiver um pouquinho de umidade. Aí você colocou ali, se tiver um resíduo de umidade no provisório, o hidróxido de cálcio ele já toma presa ali e você não consegue assentar a peça, né? E aí você perdeu todo o trabalho de ajuste, etc., que você teve por causa da cimentação. Então, cimentos que tenham um bom escoamento, provisórios,
Vou simular aqui como se fosse em boca, para secar essa área. Não joga jato de ar, porque vai estar ali um sangramento, tudo. Ele mais espirra e não consegue secar. Então a gente seca normalmente colocando uma gaze no local até o último momento. E na hora de fazer a cimentação, a gente tira a gaze e faz a cimentação. Importante aqui é que a gente coloque uma quantidade bem pequena de cimento, porque lembrem que essa peça que a gente capturou, ela já tem uma adaptação de fábrica, então ele é super bem adaptado. E todo o excesso de cimento, ele vai para onde? Ele vai escorrer para dentro do alvéolo. Então a gente só precisa de uma pequena quantidade, às vezes dá para colocar até com a sonda um pouquinho, para fazer essa cimentação. Muitas vezes a gente faz até um furinho na lateral do provisório para que haja escoamento. Então vamos ver aqui, ó, vamos virar bem aqui e agora vamos assentar bem essa coroa. Vamos manter em posição aqui, que essa gengiva do nosso manequim, né, de borracha, né, de silicone ali, ela está pressionando o dente, nós temos que segurar ele em posição até que o cimento já tenha uma presa suficiente. A gente pode fazer um furinho na porção palatina do provisório para escoar esse cimento, para você ter certeza que o cimento não vai escoar para dentro do alvéolo. Agora, a gente verifica aqui então, ó, depois da cimentação, verifica se tem algum excesso. Então vejam, não tem sutura, né, esse tipo de cirurgia. E o que vai manter aqui o coágulo é o próprio provisório, que vai manter a vedação. Então, por isso que é importante ele não ficar nem maior, nem menor do que o perímetro da margem gengival original do dente, certo? Depois de cimentado, a gente verifica com o paciente na oclusão, né? Ele não deve tocar nem na máxima, nem nos movimentos, certo? E orientar o paciente, isso é muito importante, orientar o paciente para que mesmo que o dente não toque, né? Ele não usar esse dente para mastigação por 3 meses, esse é o período que a gente vai aguardar remodelar esse alvéolo, etc, né? Então ele não fazer esse contato oclusal e não fazer nos primeiros dias ali, não fazer bochecho, não fazer sucção, para manter bem aquele coágulo e manter protegido aquele biomaterial com o coágulo, aquela porção interna. E aí a gente tem esse provisório já, né, devolvendo o contorno que o dente tinha. E a tendência é que você, controlando tudo isso, você tenha essa margem gengival preservada. Então, finalizando esse procedimento e lembrando aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, né? Esse parece ser um procedimento simples, porque é um implante só, mas eu considero um dos maiores desafios aí do implantodontia, ainda hoje, né? A gente ter essa substituição de um dente natural por um implante com uma coroa no momento provisória e depois cerâmica, né? Mantendo principalmente o contorno da margem gengival, né? O implante hoje, a osteointegração, a gente já tem um domínio muito grande sobre isso, mas esses princípios que a gente tem que respeitar sobre a remodelação que vai acontecer. E aí tem desde a seleção do implante, como a gente já comentou, né? Nós temos uma sequência de procedimentos para seguir, para que a gente propicie uma cicatrização mantendo aquela arquitetura gengival. Então esse digamos hoje é nosso padrão para trabalhar, né? Da maneira como a gente mostrou aqui. Sempre a gente está buscando alguma evolução, algum pontinho que a gente possa melhorar, mas hoje a gente já evoluiu bastante do que a gente pensava lá para trás, né? Então o raciocínio biológico hoje está se sobrepondo ao raciocínio mecânico que a gente tinha antigamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante aí para dar essa referência aí de como a gente tem trabalhado nesse tipo de caso. Que ótimo. Obrigada, professor.